Dai, tá com a palavra, Dai. Boa tarde, então, pessoal. Hoje é o encontro 21. O tema é o que é oração. Então, né, baseado em alguns vídeos que a gente colocou durante a semana, introduzindo esse assunto, que vamos falar por umas 3, 4 aulas, a oração é uma das partes fundamentais da nossa fé, né, da nossa crença. É o ato que a gente se conecta com o nosso Criador. E é interessante que até Jesus, estando aqui como homem, né, sendo Deus, mas estando aqui como homem também, ele tinha o hábito de se afastar, né, dos discípulos e ter o seu momento de oração. Então, a gente vê muito nas Escrituras, muitas vezes, no final do dia, ou de madrugada, de manhã cedo, ele se retirava, às vezes, ou quando estava perto de Jerusalém, ali no Jardim do Getsêmani, ou numa montanha, ele sempre se retirava em oração, sendo o nosso maior exemplo, né, desse contato com o Pai, né. E aí, nos vídeos, né, todo mundo assistiu, conseguiu assistir o vídeo essas semanas? Ô, Daiane, posso só, Por favor. aproveitando que a aula é sobre oração, a gente poderia começar com uma. Verdade, né? Vamos, Acabamos esquecendo. uma das orações que eu gosto muito, né? Eu acho que para a gente começar o nosso dia, pedir a presença do Espírito Santo mais perto da gente, especialmente, né, depois que a gente recebe a crisma, mas sempre pedir que essa inspiração divina, esse cuidado, essa presença de Deus nos ajude a realizar todas as nossas tarefas, né? Então, é uma das orações que eu tenho muito apreço e carinho, assim que a gente tira o pé da cama, deveria ser a primeira coisa que a gente faz é fazer uma oração, pelo menos uma. E, e a gente vai discutir esse assunto, como a Daiane estava fazendo a introdução exaustivamente, mas vamos começar com uma oraçãozinha. Posso? Ou vamos fazer a oração ao Espírito Santo, então. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpa, Daiane. Não, bem lembrado. Como que pode, né? A aula fala sobre oração e a gente esquecer da oração. Mas então, pessoal, só para confirmar, vocês conseguiram assistir o vídeo essa semana? Teve do padre, Sim. sim, Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo, né? Que é muito bom também. E então, assim, eu acho que lá já está esclarecendo muito, assim, do que seria o significado, o sentido da oração. Então, hoje a gente vai mais fazer um bate-papo das dúvidas de vocês, né? Daquilo que vocês tiveram dúvida, do que vocês viram nos vídeos, e às vezes ficou alguma questão, né? Que precisa ser esclarecida. Porque se eu for repetir tudo que eles já falaram aqui, a gente vai fazer uma nova aula. Então, assim, só resumindo mesmo, o Padre Leonardo, ele faz uma separação, né? Que ele diz que temos a oração vocal, né? E a oração mental, né? Eu acho que o Padre Paulo Ricardo também fala sobre isso.
E a oração vocal, ela é uma oração repetida, né? Uma oração já pronta, né? Como, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que vai ser nossa próxima aula. Temos a oração do Ave Maria, a oração do Santo Anjo, temos inúmeros tipos de oração prontas. E isso já não é um costume que começou com os cristãos, né? Isso já é um costume judaico. Desde a época dos judeus, né? Eles, tanto que os salmos, né? Que a gente chama de saltério, os salmos, eles eram usados como oração e como cânticos. Então, os judeus, eles não podiam ficar escrevendo muito, né? A gente sabe que antigamente o acesso à escrita era muito limitado, não era todo mundo que sabia ler, escrever, não tinha material suficiente, era caro, não tinha disponibilidade. Então, quando eles queriam memorizar uma oração, a forma mais fácil de fazer isso era cantando. E isso ajudava até mesmo as crianças, né? Então, pegava lá o salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eles faziam um saltério, um cântico, que isso fazia com que memorizasse. E as pessoas, né, no seu dia a dia, elas iam recitando esses salmos, recitando essas orações, né? Como forma de louvor a Deus, forma de agradecimento. A gente pode ver, por exemplo, nos 150 salmos, tem salmos sobre arrependimento, salmos de louvor, salmos de sofrimento, né? Quando a pessoa está no sofrimento, é como se descrevesse toda a vida humana. E ali as pessoas usavam para elevar o seu pensamento a Deus durante o seu dia, né? E também Jesus nos ensinou a prática de nós entrarmos no nosso quarto, nos fecharmos, né? Sair da visão das pessoas, sair do mundo, assim, do barulho do mundo, né? Entrar no nosso quarto, no nosso lugar ali que a gente vai ter um momento reservado com Deus e poder também, além da oração vocal, a oração que a gente repete, fazer essa oração interior, essa oração mental, que é quando a gente vai falar com as nossas próprias palavras com Deus. É quando a gente vai colocar diante dele o nosso dia, né? Então, a gente vê que nem o padre Paulo Ricardo fala que a gente tem que colocar diante de Deus o nosso agora, o nosso hoje. Porque muitas vezes a nossa oração, ou ela é muito sobre o nosso passado, sobre o passado, ou ela é uma expectativa do futuro. Ah, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso, daquilo outro. Ou a gente volta muito no nosso passado. A gente tem que se colocar no hoje, no aqui e agora com Deus. Senhor, eu estou sentindo isso hoje, eu estou assim hoje. Hoje eu não estou muito bem, hoje eu acordei meio estressado, hoje meu dia não foi muito bom, eu falei algo desconfortável para alguém, e ter essa sinceridade com Deus. Isso vai formando dentro da gente esse diálogo com Deus, né, que Deus está dentro do nosso coração, vai fazendo com que a gente vai crescendo nas virtudes e na intimidade com o Senhor, na santidade. Porque a gente vai se conhecendo, a gente vai olhando para si mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, a gente começa a olhar para dentro de si e ver o quanto que a gente precisa da graça de Deus, desse Deus misericordioso, dessa purificação do Espírito Santo. Agora, a pessoa que não tem o hábito de separar um tempo para as suas orações no seu dia a dia, ela é uma pessoa que começa a olhar muito para o outro, e ela esquece de olhar para si, para dentro de si, né? É aquela pessoa que começa a julgar muito o outro, ver defeito muito do outro, porque se ela tivesse o hábito da oração, dessa oração íntima com Deus, de olhar para dentro de si, ela ia ver o quanto ela precisa mudar, o quanto ela precisa melhorar. Isso que os santos faziam, né? É por isso que é muito comum, que nem eu tenho o diário de Santa Gema, ela escreveu o Diário dos Meus Pecados. E quando você lê aquele diário dela, contando os pecados dela, fala, meu Deus, é uma santa
que são esses pecados dela perto dos meus, que são esses pecados dela perto da maioria de nós, né? Não é nada, mas ela vê, ela consegue se enxergar diante de Deus com uma tremenda sensibilidade, com tamanha humildade, que ela consegue ver cada falha dela e colocar diante de Cristo. E é isso que a oração vai fazendo conosco, ela vai nos deixando mais humildes, mais realista de nós mesmos. Então, isso é muito importante. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta até agora? Alguma colocação, né, que vocês acharam, né, das perguntas que foi feita? Eu vi aqui algumas respostas. Tem uma... Dentro, eu acho que assim, tem bastante coisa para falar, mas como a Daiane disse, o intuito não é a gente dar uma aula para quem não viu o vídeo, tá? O intuito aqui é abrir para que a gente aprofunde no tema, tá? Então, numa das perguntas, né, antes de começar a rezar, você costuma tirar um minuto para apresentar a Deus o seu estado afetivo, cansaço, agitação, raiva, distração, antes de iniciar as preces? Explico. Uma das respostas, vamos colocar assim, durante toda a história da Igreja, houveram várias heresias, tentativas de anular a necessidade ou justificar a não necessidade de se realizar orações, né? E uma delas é: eu não preciso rezar porque Deus já sabe o que eu preciso, então eu não preciso pedir, né? O que não é uma verdade. Então, além de agradecer, além de nós termos a obrigação, isso é uma obrigação, né? Prestar culto, agradecer, louvar, bendizer, né, ao nosso Criador, ao nosso Pai, né, nós devemos pedir. Nós devemos pedir o que nos é lícito e o que vai colaborar e contribuir para a nossa salvação. Eu acho que eu já falei aqui pelo menos umas 10 vezes que eu acho que, apesar de jogar na loteria, que se eu ganhasse, aí pela minha vida passada, talvez eu não tivesse aqui onde eu estou. Talvez eu não tivesse tão próximo de Deus quanto eu estou hoje. Talvez isso tivesse me afastado. Pedir coisas materiais faz parte da nossa, né, das nossas necessidades. A gente tem um corpo, a gente tem uma família, a gente precisa sobreviver. Então, agradecer o que a gente tem e pedir o pão nosso de cada dia, né, sem o exagero, e a gente vai ver na aula que vem, a próxima aula é especificamente sobre o Pai Nosso, né, o porquê que a gente não pede o de amanhã, pede só o de hoje. Mas vamos esperar um pouquinho. Mas é como eu estava dizendo, o fato de Deus saber muito bem o que a gente precisa não tira a necessidade de que a gente peça, né? A gente precisa e deve pedir para Deus as graças necessárias para a nossa salvação. Não existe, né, como os vídeos e os padres explicaram, Deus não nega uma graça, um dom, para quem pede, para quem está sofrendo com um vício, com alguma determinada coisa, né? E essa pessoa, principalmente se ela estiver em estado de graça. Então, uma pessoa que entende, que está ali com os seus sacramentos em dia, está confessada, não tem pecado mortal, Deus não tem motivo
nenhum, jamais teria, jamais negaria uma graça, uma bênção, né, que é necessária para a sua salvação. Então a gente deve pedir. Deus sabe? Claro que sabe, Deus sabe tudo, mas a gente deve pedir e não ficar só esperando assim, quando Deus quiser ele dá e ponto final, né? Então essa é um dos esse é um pequeno comentário de uma das respostas, né? A maioria fala assim, não tinha pensado no assunto, ou não é não é hábito meu expor para Deus os meus problemas, as minhas, ah, as minhas dificuldades. Então, é um bom hábito. Né? E a oração não é só pedido, né? A oração é agradecimento, é louvor. Quando a gente reza, né, principalmente quando a gente faz uma leitura orante, além das coisas que a gente pede, que a gente precisa, né? O que dói, os nossos medos, né? A gente tem dores, a gente tem medos, né? A gente tem desejos. É lícito pedir, né? A oração é pedido. Mas a gente também tem que entender o que Deus espera da gente. Então a gente tem que se disponibilizar a fazer o que Deus simplesmente pede. Onde que ele pede? Onde que está aquela listinha de coisas que a gente precisa fazer? A Bíblia, a palavra de Deus. Né? Lá tem muitas passagens, especialmente as saídas da boca de Jesus, que expressam explicitamente o que ele espera de nós. Então, quando a gente tem esse hábito de fazer uma leitura da Bíblia e entender ali, né, ouvir uma homilia diária explicada por um padre, ali já é um bom caminho para você já começar o seu dia nessa reflexão de, hoje, o que Deus espera de mim hoje? E isso vai se acumulando, dia a dia, você vai acumulando uma tarefinha, uma mudança de hábito, e essas coisas vão ajudando demais a gente nesse caminho de santidade. É isso. Tem pergunta? A Manuel levantou a mão? Não, foi sem querer. Não, foi sem querer. Então, bora. Pessoal, então, como o Cláudio estava falando, né, introduzindo, a oração, ela é fundamental, né, na vida do cristão, ela não é um acessório, né, não é algo que você vai fazer só de vez em quando, ou só quando vai na missa, ou quando algo ruim acontece, bate o desespero, e aí, nossa, deixa eu clamar a Deus agora. Ela tem que ser um hábito. E hábitos você tem que criar, né? Para que isso seja, assim, mais suave com o tempo. Muitas pessoas, não é incomum, a maioria das pessoas tem dificuldade de ter uma rotina de oração, um hábito de oração, né? Porque, ao contrário de uma leitura que você está ali, às vezes, lendo, recebendo, né, ou ouvindo uma palavra, como o Claudio falou, a gente tem que começar nosso dia ouvindo, né, tem as homilias diárias, que é muito bom, também isso tem que ser um hábito, mas a oração, principalmente quando a gente está no estágio inicial, né, como a Santa Teresa d'Ávila escreve no seu livro sobre as moradas, se alguém já leu, alguém já ouviu falar das 7 moradas? Então, Santa Teresa, ela divide a vida espiritual em 7 moradas. Eu não vou estar descrevendo exatamente aqui, que é bem longo, mas o início da morada, quando a gente entra no castelo interior, ela compara como um castelo, é quando a gente deixa a vida de pecado, a gente se converte de verdade, né? A gente deixa o mundo, então a gente entra na primeira morada do castelo, que é o castelo do rei, né? E quem é o rei? Deus. Deus está no centro desse castelo, e a gente tem que ir passando de quarto em quarto, porta em porta, até acessar o Senhor, né? Que está no interior desse castelo. E esse castelo somos nós mesmos. Então, quando a gente deixa a vida de pecado grave, a gente entrou no castelo. E aí a gente tem que começar a nossa vida de oração.
Mas como a Santa Teresa d'Ávila diz, as primeiras moradas, ela tem muitos bichinhos peçonhentos. Né? O que são esses bichinhos peçonhentos? São distrações, coisas que você vai deixando no dia a dia. Ah, eu vou rezar depois, mais tarde eu rezo. Agora eu não estou com tempo, agora aconteceu isso. Você sempre vai deixando para depois, sempre vai acontecendo algo. Ou até mesmo tentações, a pessoa está muito mais suscetível à tentação ainda. É aquela pessoa que está no castelo, mas ela fica olhando pela janelinha, sabe, do castelo, porque ela está vendo as pessoas lá fora se divertindo, fazendo as coisas que ela gostaria de fazer, mas ela não faz porque ela sabe que é pecado. Então, é aquela pessoa que ela está dentro, né, ela está tentando ter uma vida com Deus, abandonar os pecados mortais, tudo, mas ela ainda sente saudade de algumas coisas do mundo, ela sente saudade de algumas coisas da vida velha dela. Então, isso atrapalha ela ter esse momento de oração com Deus. Mas ela tem que começar. E os padres, né, eles falam para a gente começar devagar, não precisa começar muito, igual os santos, que já faz uma vida de oração de 1, 2 horas por dia. Ele fala, começa com 5 minutos, começa com 10, com 15, mas cria hábito. O importante da vida de oração é o hábito, certo? E não a quantidade de tempo que você fica. Então, tem pessoas que vão ter o hábito, ela acha que é melhor ela rezar antes da casa acordar, né? Porque tá silenciosa, então é a mãe que vai acordar um pouquinho mais cedo, o pai que vai acordar um pouquinho mais cedo, tá aquele silêncio ainda, é o momento que consegue tirar seus 10, 15 minutos ali, de fazer uma oração meditativa, né? Que uma igreja disponibiliza inúmeros materiais para que a gente possa aprimorar nossa oração. Tem a Lexo Divina, vocês já ouviram falar da Lexo Divina? Alguém? Que seria como se fosse uma leitura orante, né? Uma leitura meditativa, que você pode pegar passagens do Evangelho, das Escrituras, trechos curtos, não muito grandes, ou de algum livro, né? Tem a Imitação de Cristo, que é muito conhecida na igreja, muitos santos usavam para fazer suas meditações na oração. Então, você vai pegar. Começa assim, você pega uma passagem, ou, por exemplo, que nem Cláudio falou, você pode ouvir o Evangelho do dia, né, a homilia, e depois você ficar meditando sobre aquilo. E, em cima disso, você vai fazer a sua oração. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma passagem que todo mundo conhece, né, católico, evangélico, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você fica meditando, o Senhor é meu pastor. O que significa o Senhor ser o meu pastor? Então, eu sou uma ovelha. O que é uma ovelha? Então, você começa a refletir sobre aquilo. E você começa a falar com Deus, Senhor, eu sou uma ovelha, eu sou necessitada do vosso cuidado, eu não sou nada sem vós, o Senhor é que me sustenta, de nada terei medo, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque eu sei quem está comigo. E assim, ó, olha só, você já começou uma oração. Quando você vê, você já está fazendo uma oração, assim, de 5, 10, 15 minutos e você não percebeu. Isso é muito bom, isso é um bom treinamento, isso é uma oração mais íntima, né? E durante o dia, eu tenho o hábito, porque eu trabalho dirigindo, e aí durante o dia, quando eu estou no meu carro, aí eu rezo o terço, aí eu rezo, às vezes, uma novena, e aí eu faço orações mais vocais, né, mais repetidas. Mas é importante os dois, né, a vocal e a meditativa para o nosso crescimento espiritual. Daiane, eu posso só fazer fechar um Sim. ponto fazer bem essa distinção de oração vocal e mental? Uhum. Oração vocal, para a gente deixar bem claro, oração vocal é aquela que se usa de elementos de linguagem. Ela não precisa ser dita, tá? Mas quando a gente usa de linguagem, tá? Para conversar com Deus, seja rezando um Pai Nosso,
em alto e bom som, ou só na nossa cabeça, pensando o Pai Nosso, ou pensando, falando com Deus, né? Ai, meu Deus, eu preciso disso, disso, daquilo, mas sem falar, sem abrir a boca, você está usando, ou escrevendo, né? Ou escrevendo, ou uma pessoa que é surda, muda, ela vai orar em linguagem de sinais, ela pode, isso é oração vocal. Usou elementos de linguagem, é oração vocal. Então, tem vários jeitos. A oração mental, e aí os padres eles vão botar bastante aspas para que a gente tome cuidado com a palavra meditação, que não tem absolutamente nada a ver com os métodos orientais de meditação, tá? Nada a ver. Essa meditação ou contemplação, né, dos mistérios é unicamente a oração mental, o uso da nossa inteligência, né? Então, eu estou rezando um terço, e normalmente a gente vai ver isso, a gente vai explicar o que é o terço, o que é o rosário. Quando a gente está rezando essas ave-marias, a gente deveria estar contemplando alguns mistérios da vida da vida de Cristo, né? Da glória, da paixão, inúmeros. Então a gente está ali exercitando, falando essas orações, ou pensando essas orações, acompanhando mentalmente, mas a nossa cabeça está lá na hora da crucificação. A nossa cabeça, né, a nossa inteligência está contemplando aquele mistério, aquela verdade. Então, Deus espera da gente, Deus deu inteligência para que a gente aprendesse essa sede de conhecimento. E isso é quando a gente entende, quando a gente compreende os mistérios da criação, da redenção, e a nossa cabeça, sem a gente puxar um diálogo, a nossa cabeça está ali visualizando, vendo aquele filme, contemplando esses acontecimentos, essas verdades, nós estamos meditando. Tá? Então, essa é a oração mental. É quando a gente sai um pouco da repetição dos nossos pedidos, do nosso diálogo, e a gente passa simplesmente a contemplar as coisas que Deus deu para a gente, né? E tem vários métodos da gente fazer isso, quando a gente aprende, quando a gente lê, né? A Daiane falou sobre a leitura orante, aquele diário espiritual que eu passei para vocês na Páscoa, na época da Páscoa, aquilo é um exemplo, né? Então todo dia porque você ali, você está pensando, você é forçado a entrar ali, entender, né? Daquela situação toda, como é que a sua vida muda, né? Você não precisa dialogar, a sua inteligência já começa a entrar nesse mistério, né? Nesse modo de vida. Então, existe essa separação, né? Vocal, usa-se os métodos de linguagem, né? Ela pode ser privada ou pública. Já a mental é a contemplação, é a inteligência assistindo aquele filme, não necessariamente com você no controle forçando nada, é aquela história acontecendo, o entendimento entrando na sua cabeça, né? Isso que a gente chama de meditação de contemplação. Não é nada zen, não é nada incenso, não é nada dessas coisas que... É por isso que a gente precisa colocar algumas aspas nesse tópico específico. Tá? A meditação, principalmente quem passou por aí, quem deu umas caminhadas por fora, não é aquilo lá. Tá? Então, é só para ficar bem claro. Desculpa, Daiane. Eu posso fazer uma colocação? Porque o Ranier colocou agora, né? Sobre a oração. No caso, a gente está abordando nesse momento, essa aqui envolve meditação, né? A meditação do método católico, bem frisado pelo Cláudio, que é totalmente diferente da meditação indiana,
das raízes chinesas, indianas, orientais, não tem nada a ver com isso. Nós temos uma escola própria de meditação, de contemplação, que é bem antiga, remonta lá do início dos primeiros padres que andavam pelo deserto, viviam em isolamento, só em oração. Então, a oração tem muita validade. Mas o Ranier estava colocando uma situação em que ele vai para o trabalho e ele vai fazendo a oração do terço, né? Coloca lá, né, provavelmente no YouTube, outra ferramenta, e vai fazendo o terço. Só que aí, como ele estava dirigindo, é um hábito, né, para ele começar o dia dele, aquele tempo do trânsito, deslocamento, que, aliás, é um ótimo hábito, parabéns, é um excelente hábito. Ele vai repetindo ali as orações, né? E não tem tempo, né? Porque está dirigindo, não pode ter esse tempo para fazer essa meditação mais profunda sobre os mistérios. Cada dia tem um mistério, né? O terço. E aí isso é válido? É totalmente válido, tá? É o hábito de rezar. Às vezes, o hábito de rezar, ele se dá no tu fazer o sinal da cruz e agradecer pelo alimento que está na tua frente. Pode ser uma oração breve. Não é necessário para nossa prática católica que sempre seja um momento de profunda meditação e um mergulho, né, nos mistérios. Isso aí não é necessário. É o hábito. Se você tem um hábito de agradecer a Deus pela refeição, pelas dificuldades, inclusive, que aparecem na tua vida, agradecer pelas soluções, agradecer pelo emprego, pela saúde, essas pequenas orações que são, né, do teu dia a dia, durante o dia, só em tu levar o pensamento a Deus, agradecer, isso é uma oração. E para nós, católicos, não tem diferença daquela oração que é escrita, né, como a gente tem uma fórmula pronta, como é o Pai Nosso, o Credo, Salve Rainha, Ave Maria, ou de uma oração pessoal em que tu estás fazendo essa interlocução com Deus. É importante para que a gente desenvolva o hábito de oração, não ter esse pudor, né? Esse escrúpulo, né? Agora eu estou em casa, não. Agora eu tomei banho, estou em casa, agora estou preparado. Não. É no meio do trabalho, é dirigindo para o trabalho, é saindo de casa mais cedo, é voltando para casa, é antes de dormir, fazer uma oração simples para agradecer o dia, as dificuldades que passou bem, agradecer porque acordou de manhã, né? Eu sempre tenho uma coisa comigo, eu sempre, toda noite, antes de pegar no sono, eu agradeço a Deus pelo fato de ter passado o dia e agradeço como se fosse o último dia da minha vida, que amanhã não acordasse, por exemplo, né? Pode acontecer, qualquer um de nós aqui. E ter sabe, essa última conversa, né? Porque aí eu vou dormir, não sei se eu desperto, eu não sei se eu vou despertar. Eu não tenho essa certeza. Então, só aquelas breves palavras com Deus agradecendo é um hábito saudável para a nossa vida, tá entendendo? Durante o dia. Então, esse problema, não, o terço, a Daiane vai falar nas próximas aulas, né? O terço foi uma ferramenta oferecida a São Bento, né? Ou São Domingos, né? Dominicanos. São Domingos em 1218, porque ele estava tentando entrar numa cidade para fazer evangelização, um santo católico, e não é por qualquer santo, tá? E ele tenta entrar lá e ele é rejeitado. E ele se frustra porque tem uma heresia correndo nessa cidade, que é os albigenses, são os cátaros, os albigenses, né? E eles rejeitavam qualquer coisa espiritual. Eles achavam que tinha dois deuses, né? Um deus da matéria mal, que criou a matéria, criou o homem, criou o mundo, aprisionou as almas nessa matéria, e um Deus, um Deus mais importante, um Deus bom, que era só num plano espiritual. E esses dois deuses se ficavam se degladiando. Então, os albigenses, os cátaros, o que eles faziam? Eles matavam as pessoas, provocavam suicídio, matavam mulheres grávidas. As pessoas não sabem que isso acontecia. Eles esfaqueavam a barriga das mulheres grávidas porque as mulheres grávidas estavam aprisionando uma nova alma numa matéria. Então, era um pecado para eles. Então, era uma batalha espiritual muito grande. E ele entra na cidade e ele é rejeitado. Então, ele faz uma oração, se isola, faz uma oração,
pede auxílio a Nossa Senhora, se Nossa Senhora em pessoa traz o rosário para ele, o terço. E com isso ele retorna à cidade e faz a conversão daquelas cidades, e dali para frente o terço ficou conosco. O que é importante? É que esse terço que foi oferecido para essa cidade, as pessoas não tinham essa capacidade de oração, porque até não tinham catequese, ele veio trazer catequese, veio catequizar as pessoas. E mesmo assim funcionou. Essa batalha espiritual ele ganhou graças a essas orações, esses métodos de oração, né? O terço é um método, né? É um dos. A missa é uma oração. O terço é uma oração. A novena são orações, né? A missa é a Então, oração, é a oração Bom, perfeita, né? Isso é. É a Não tem nada melhor, né, no mundo, né? maior das orações, o sacrifício. Ela é tão especial que o próprio Cristo, em pessoa, vem conosco compartilhar desse momento. É de tão perfeita, tão ótima, tão sublime que é essa oração, a missa, né? A missa é uma oração. Só um detalhe aqui na resposta perfeita, e o que muda, Ranier, quando a gente está com menos atenção, é que, obviamente, os frutos dessa oração não vão ser tão grandes para a gente, né? A gente vai ter, vamos assim, a gente vai tirar menos proveito pessoal dela. Lógico que toda oração é meritosa, né? A gente acumula méritos. Só que quando a gente tem essa oração mais contemplativa, mais focada, a gente se beneficia, né? Então a gente caminha, a Daiane vinha dizendo, a nossa espiritualidade, algo muda dentro da gente, né? Então a gente tem essas orações e é muito melhor que a gente esteja rezando, fazendo uma oração mecânica, do que a gente esteja vendo coisas fúteis ou qualquer coisa do tipo que não vai agregar nada na nossa vida. Mas a diferença é essa. Então, assim, não é problema de modo algum, a gente perde muito a atenção, é normal, passou alguém na frente, alguma coisa, e a gente, nós, os católicos, né, nós temos uma vantagem na hora de orar, porque a gente pode orar, rezar um terço, olhando uma imagem, olhando uma gravura, olhando uma cena. O Padre Paulo Ricardo, ele tem aquele terço, o terço dele, que é todo dia ele põe um terço lá, e os mistérios tem pinturas e que vão passando no YouTube quando ele vai contemplando os mistérios e rezando cada dezena, e aquilo ajuda bastante, porque a gente está ali olhando, a gente não está só imaginando, então aguça mais, a gente usa mais sentidos, né? Ou também uma coisa que ajuda bastante a gente é que quando a gente está dentro de casa e pode, né, acender uma vela. Uma vela é um mini sacrifício, né? A gente está queimando, a gente está gastando vela ali, né? Queimando, oferecendo aquilo, e a gente tem aquela chama. É um pequeno sacrifício. Enquanto a gente reza, aquilo ali vai se consumindo, e a gente está ali olhando para aquela chama, ajudando a gente a meditar os mistérios. E a gente sabe, não adianta falar pela milésima vez, que não é Deus que está naquele pedaço de gesso, nem de madeira. Aquilo ali é uma imagem que nos remete, né, à pessoa divina que Jesus Cristo foi. Jesus foi uma pessoa de carne e osso, e aquilo, o que está ali na cruz, é uma escultura, é um retrato, né, dele, que nos remete, que nos leva à pessoa, mas aquele pedaço de madeira não é ele, né? Então, às vezes, as pessoas fazem todo um escândalo porque a gente está ajoelhado de frente para uma imagem, e não é para a imagem, a gente está ajoelhado, se caso esteja, perante Deus, né? Não perante um pedaço de madeira, né? E eu estou rezando, eu estou atravessando, né? Na realidade, eu estou atravessando aquela imagem e estou indo direto para Deus. Aquela imagem é um artifício visual para que a gente coloque o nosso intelecto na direção correta. É uma janela, né? Ela é uma janela que mira para Deus, né?
porque nós somos seres humanos, a gente não é anjo, né? Anjo, acho que é a facilidade que ele tem para se conectar com Deus, sem nenhum tipo de distração, é uma conexão perfeita. Agora, nós não. Nós temos os sentidos, né? Os nossos olhos, nossos ouvidos. Então, às vezes, você escuta uma coisinha, já tira sua atenção, o choro de uma criança, alguém conversando perto, isso já te distrai. Ou se você tá vendo alguma coisa que possa te tirar ali daquele momento. Por isso que a gente, como o Cláudio disse, os católicos têm essa vantagem de poder olhar para uma imagem, uma pintura, né, algo que remete a Deus. E isso ajudava muito Santa Teresa d'Ávila, né? Ela falava que ela rezava muito bem diante do crucifixo de Cristo. Muitos santos, na verdade, Santa Gema, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São Padre Pio. São Francisco de Assis, Jesus no crucifixo falou com ele. O Ranier tem uma pergunta. Vai falar. Primeiramente, eu vou falando logo, né? Desculpa a pergunta, mas assim, espero que entendam bem, né? Quando não confundir, por um exemplo, o silêncio de Deus e a surdez do nosso coração. Por exemplo, às vezes a gente consegue esperar, né, o tempo de Deus, e isso é difícil pra caramba, eu acredito nisso, né? Quando não confundir isso, se é que isso é possível, é claro. O silêncio de Deus com o quê? Silêncio de Deus com a surdez do nosso coração. Quando a gente, por exemplo, ele fala, a gente não consegue escutar. Com a nossa insensibilidade de escutar Deus. Correto. Desculpa a palavra difícil, perdão. Não, imagina. É por isso que o hábito da oração diária vai nos tornando mais sensíveis à voz de Deus. Né? Porque, às vezes, Deus vai falar de várias formas conosco. Ele não usa só um método. Ele pode falar com você, por exemplo, na homilia, nas Sagradas Escrituras. Ele pode falar com você numa canção. Você está ouvindo uma canção ali. Você está... Na própria oração, ele te dá uma interlocução interior que você consegue discernir seu espírito. O Espírito Santo que está em você consegue te auxiliar nesse discernimento. E também nas coisas do dia a dia, né? Nas situações que vai acontecendo. Mas, para isso, a gente tem que estar sensível, ter essa sensibilidade de escutar quando Deus fala conosco. E a gente só consegue isso nesse tipo de oração mais íntima. Não que o terço tem seu valor, todas as orações têm seu valor. Mas o que vai te deixar mais sensível à voz de Deus é essa oração mais íntima, que você se fecha ali no ambiente, ou se você está no seu carro, é um momento seu, onde ninguém tem mais acesso, é só você e Deus. E com isso, com o tempo, você vai tendo esse discernimento. Conforme, se a pessoa está muito afastada da vida de oração, é como se o ouvido dela estivesse muito longe da voz de Deus, ela não consegue discernir, né? E como o Padre Paulo Ricardo fala, a oração é para nos colocar, não é para que Deus faça a nossa vontade, é para nos colocar diante da vontade de Deus, para que a gente se coloque mais diante da vontade de Deus. Então, mas para que isso aconteça, tem que haver uma conversão diária, né? E essa conversão diária, ela se dá quando a gente vai percebendo o que é a vontade de Deus e deixando nossos velhos hábitos. E a gente vai se unindo, né, ao querer de Deus. Pode falar, Marcelo. Tem uma acrescentar ao que a Dai falou, que é o seguinte, o que é a nossa surdez, né? Tu fala de surdez do coração, né? Essa incapacidade da gente entender Deus, porque a gente não entende Deus. Primeiro de tudo, nós nunca vamos entender Deus na sua plenitude. A gente tem que ter a certeza, e isso é na nossa fé, que tudo que tu pedires a Deus, ele vai te atender, mas nem sempre é da maneira como nós esperamos ser atendidos, porque Deus sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Tá entendendo, Ranier? Muitas vezes, e a gente está em situações difíceis na vida, né, em que a solução mais fácil, que é o que a gente acaba pedindo para Deus, né, nem sempre é o que é bom para nós. O Cláudio falou, eu rezo, eu jogo na loteria.
Então, às vezes, tu ganhar uma loteria pode ser uma desgraça na tua vida. Não é uma salvação, é simplesmente vai ser a liquidação total de qualquer possibilidade de salvação da tua alma. Muitas vezes a pessoa está no meio de uma doença, como eu já presenciei, né? Pessoas que tiveram doenças graves, né? Diagnosticado. E nesse momento de gravidade, é óbvio, a pessoa vai rezar por saúde, por tudo, né? E ela teve uma conversão de vida. Nesse processo de cura, acabou havendo uma conversão. Então, aquela doença que parecia não parecia, não, é um trauma, né, gigante, né, um risco de morte evidente no câncer, e a pessoa conseguiu mais do que se curar, ela se converteu, verdadeiramente se converteu. Então, Deus, ele não nos nega, o próprio Cristo fala, né, que pai que, quando o filho pede peixe, ele vai oferecer cobra ou pão e ele vai dar pedra. Não existe isso. Deus é melhor do que qualquer pai terrestre, né? Ele sempre vai nos atender, mas ele vai nos atender naquilo que nós precisamos e não naquilo que nós queremos. E aí sim, é a nossa insensibilidade de não saber o que nós precisamos. Confundir as duas coisas, sabe? Vocês são pais. Muitas vezes o que o filho de vocês quer o quê? Se tu for atender só o filho de vocês, eles querem comer pizza, açúcar e refrigerante. Isso é bom para a criança? Tens que dar uma verdura, tens que dar uma carne, tens que fazer ele tomar um remédio, tu tens que fazer ele tomar um banho. Tu não pergunta essas coisas, né? Mas a criança quer viver feliz, tu quer proporcionar essa felicidade para tua criança, mas, ao mesmo tempo, você tem uma responsabilidade de manter ela saudável, limpa, bem cuidada. Nós, perante Deus, somos menos que uma criança. Nós não sabemos nada sobre a nossa vida. Uma coisa... Deus sabe exatamente o que está dentro do nosso coração e sabe o que a gente aguarda o nosso destino, porque para Deus não tem tempo. Ele não está dentro do tempo, esse tempo presente que nós estamos. Deus já, para ele que criou o tempo, né? Tempo é criatura de Deus. Então, Deus sabe como começa e como termina a nossa história. E ele sabe nos ajudar nessa trajetória. Então, mais ou menos isso aí. Tu entendeu, Ranier? Uma coisa importante... Respondemos ou não? Sim. Só completando um pouco. Claro. Então, poderia então responder que, por exemplo, com a oração, eu poderia ser uma boa para a gente abrir mais o coração, amolecer o coração. Evidente. E esperar também o tempo de Deus, no caso, né? Entender um pouco mais. Correto. Ranier, uma coisa bem, assim, uma das coisas mais importantes na oração é a persistência, né? A gente já falou, Deus espera que nós peçamos. E às vezes, não é assim, eu pedi uma vez e Deus não deu, deixa quieto. Um dos casos mais famosos é a mãe de Santo Agostinho, né? Ela orou incessantemente pela conversão de Santo Agostinho durante muitos anos. Muitos anos. Eu acho que ele deve ter se convertido lá pelos 30, e ela rezava incessantemente, né? E Deus concedeu... Santa Mônica, né? Mônica. E Deus concedeu essa graça a ela, né? Mas tem uma outra história, eu não sei se é o Padre Pio também, que alguém vai procurar e fala assim, eu queria tal graça, não sei o quê, ele fala assim, você tem que vir aqui rezar não sei quantos terços, durante não sei quantos domingos, etc. E aí botou aquela pessoa numa sequência infindável de falar assim, quando você terminar, você vai alcançar a sua graça. E dito e feito, no dia da última, ela vai lá e recebe a graça. Porque nem sempre, né, receber o que a gente está querendo, e às vezes receber o que a gente está querendo é bom para a gente, como o Marcelo disse, é no tempo de Deus. Então, não é agora, é depois. Ter essa paciência é importante. Agora, ter a necessidade de
ouvir Deus, e eu já falei sobre isso aqui algumas aulas atrás, onde eu me deparei com uma explicação bem interessante, um ponto de vista onde qual é a pergunta que não está respondida já na Bíblia? Qual é a dúvida que nós temos que já não foi respondida, que realmente você precisa que Deus venha e seja tão específico nesse assunto? Então, às vezes a gente é preguiçoso nessa conversa com Deus. A gente a gente quer a solução desse problema sem fazer a nossa parte, né? E fazer a nossa parte, principalmente para se livrar de um vício, para receber uma graça, né? Aliás, para se livrar de tentações. A gente não pode pedir, por exemplo, a Deus, falar assim, ó, Deus, me livra dessa tentação. Eu tenho um problema com castidade, então eu caio muito nesse pecado. E aí eu vou falar assim, olha, eu vou num happy hour da empresa e a gente vai num lugar que é bem próprio para menores. Não, você já não devia ir lá. Isso é tentar a Deus, pedir para Deus te livrar da tentação e se colocar nessa situação é um pecado você está tentando a Deus. Você está falando assim, é obrigação de Deus me livrar da tentação que eu estou me colocando em situação de risco. Não, entendeu? Então, assim, essa noção a gente tem que ter, né? De algumas coisas que a gente não pode fazer. A gente não pode pedir para Deus nos livrar de uma tentação que a gente se coloca. Tá? Então, assim, obviamente, você vai ter os seus motivos e as dúvidas, elas terão pessoais, mas o silêncio, ele pode demorar, mas de alguma forma, a resposta virá. Uma das coisas, eu coloquei algumas semanas atrás, quando a Daiane postou na mesma época que a Daiane postou essa lição, essa tarefa, essa lição, uma playlist de meditações do Padre Paulo Ricardo. Eu vou postar hoje de novo. Aquilo vale ouro. Vale ouro. Se você tiver esse tempo, vale a pena você gastar ali. São vários episódios de 1 hora cada um. Tá? É bem novo, ainda está acontecendo, ele ainda está postando todo dia, ele adiciona uma, já deve estar umas 17, 18. Tá? É muito precioso, é muito precioso. Numa das meditações, ele explica, ele justifica, né, quando a gente, e é sobre oração, é bem no tema, é sobre oração. Ele faz um raciocínio lógico para mostrar para a gente que Deus criou tudo, o universo, para mim, para você, exclusivamente. Tem alguém aqui que é bom de matemática? Tem alguém que é bom de matemática? Alguém é bom de matemática? Uma coisa não é nem muito difícil. O amor de Deus é infinito, correto? O amor de Deus pela gente é infinito. Né? Esse amor infinito criou o universo inteiro, criou tudo. Né? Quantos habitantes tem no planeta? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui no Google. Calma aí. Sei lá. Google. Quantos habitantes? Quantos habitantes tem no planeta? 8,3 bilhões de pessoas. Tá? 8,3 bilhões. Quanto que é infinito dividido por 8,3 bilhões? Infinito. Infinito. Então, significa que se eu sou um dos 8,3 bilhões, esse amor todo de Deus, que não importa se você está dividindo entre 8
2,3 bilhões de pessoas, ainda é infinito totalmente só para mim. Então, quando a gente vê a criação, depois dessa série, depois eu ainda estou acompanhando, mas depois que eu comecei a ver essa série, principalmente essa parte dessa meditação, quando eu olho para o meu prato de comida, eu vou longe. A minha cabeça, na hora que eu estou fazendo obrigado, meu Deus, por esse alimento que o Senhor me proporcionou, né? Eu estou indo lá na criação, eu estou vendo esse alimento, eu estou vendo os milagres de quando o universo foi criado até aquele momento ali. Ela está na minha frente. Só com essa razão. E a Inglaterra, o Brasil foi descoberto, ele vai fazendo uma sequência, sabe? O Brasil foi descoberto só por sua causa. A Inglaterra tá do jeito que tá só porque você ia mudar para cá e ia estar aqui hoje, né? E é o que o Marcelo, a Daiane, o Marcelo estava falando, Deus, né? Deus não vê o passado, Deus não vê o futuro, Deus está vendo você, Deus está vendo você agora, é o presente que importa. Então a gente está vivendo esse momento. Quando a gente entende o tamanho do amor de Deus e tudo que é feito por nossa causa, esse amor infinito, a gente não consegue não amar de volta, né? Então, eu recomendo demais essa série do Padre Paulo Ricardo. Vai levar um tempinho, mas, assim, se você puder, os frutos são maravilhosos. Pessoal, porque a catequese de adulto, ele é um pontapé inicial, né? A nossa vida de estudo, ela tem que ser até a morte. Vocês só estão começando, isso aqui não é o fim, vocês vão terminar os estudos para ser crismado e acabou. Nossa, isso aqui é um início, né? Então, todas essas dicas que a gente passa, que o Cláudio, o Marcelo, eu passo, olha, vê essa série do Padre Paulo, do outro padre, de vários, né? A gente tem muito material na internet. Tem a orar, Ensina-nos a orar também do Padre Paulo Ricardo, que é vários vidinhos de 5 minutos. Eu não coloquei, né, porque senão ia ficar muito vídeos, né, de 5 minutos, ia ficar bem picadinho, mas ele vai ensinando cada tipo de oração que a gente faz, né, que o católico faz, então fica bem facinho de entender. Porque a nossa vida de oração, tem até um versículo que diz que orar em todo o tempo no Espírito, deixa eu ver aqui, orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e orar sem cessar. Quando a gente para pensar, a gente fala, meu Deus, como isso é possível? Eu vou ficar rezando o dia inteiro, da hora que eu acordo até a hora de dormir? Como que é isso? Orar sem cessar, ou seja, sem fim? Como que se aplica isso na nossa vida, né? Já é difícil aplicar isso na vida de uma pessoa que vive no mosteiro, né, nas freiras, nos frades, mas imagine nós que temos a vida secular, né, a vida de casado, a vida de solteiro, que trabalha no mundo, como que a gente se aplica essa palavra de Deus na nossa vida? E muitos santos ensinam que nós devemos elevar de tempos em tempos o nosso pensamento a Deus, em tudo que a gente vai fazer. Isso é o orar sem cessar também. Então, você está dirigindo, você está pensando naquela passagem, naquela palavra, naquela homilia, naquela oração que você fez, naquela pessoa que está precisando da sua oração. A gente tem a oração intercessória também, que a gente não pode esquecer, né? De orar pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. E também o louvor. Tem um santo, eu não sei qual santo, que diz que quem canta reza 2 vezes. E às vezes a gente esquece o quanto que o louvar o dia inteiro, canta música que você escuta na igreja, canta música de um cantor católico que você gosta, um Frei Gilson, ou um mais conservador, não importa.
você está sempre entoando um louvor diante de Deus. Isso é uma oração também. Então, sempre elevar o nosso pensamento a Deus. E também, já vou dar para você falar, Nike, só um minutinho. E também as jaculatórias, né, que os santos ensinam, que são frases pequenas, que nem durante o dia, Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração igual ao vosso. Jesus, eu confio em vós. Jesus, tende piedade de mim. E repetindo isso durante o dia. Isso também são orações e tem muito valor. Santo Pode Agostinho falar. que falou. Isso, exato. Pode falar, Nike. Tá no mudo, Nike? Perdão, eu apertei o botão errado aqui. Eu tenho que contribuir com relação a isso aí. Eu acho que uns 2 anos atrás, isso daí tem um livro que me impactou bastante com relação a exatamente essa passagem de vigiar e orar, né? Que, como até o Marcelo comentou aí dos Padres do Deserto, eles tomaram isso ao pé da letra, né? E aí, o livro que eu li, eu acho que tem 1 ano e meio ou 2 anos, se chama O Peregrino Russo. Daí, então, ali vai entrar, por exemplo, numa coleção de textos espirituais da tradição mística do cristianismo ortodoxo, no caso, né? Só que, na realidade, o que acontece? Quem faz esse apanhado dessa organização aí, já se vai lá para, acho que o século XIII, mais ou menos, São Nicodemos do Monte Athos e São Macário de Corinto. Mas o interessante é absolutamente isso daí, que eles vivem exatamente essa oração constante. E eu até mencionei num dos exercícios passados a respeito da palavra do cego Bartimeu. É Bartimeu, né? Ou é Bartolomeu? É Bartimeu, né? Porque é basicamente o Kyrie eleison que nós cantamos na introdução da missa. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. E é uma oração constante, assim como como diz, a jaculatória que você estava falando. Como, por exemplo, coração de Jesus que tanto me amais, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Enfim, e temos inúmeras. Mas me impactou bastante esse livro, porque daí, então, eu fui pesquisar um tanto mais a respeito da filoqualia, e aí até conecta um pouco do que eu e Marcelo nós andamos conversando, que ele me mandou um vídeo aí recentemente a respeito dos ícones, né? Porque os ícones vão adentrar exatamente com relação à filocalia, né? Porque, enfim, mas não vou me aprofundar muito nos ícones, não, porque eu quero fazer uma outra abordagem, mas que conecta tudo com isso daí. Duas questões aqui que no exercício, na realidade, no vídeo, eu acho que é o padre Leonardo, né? Leonardo ou Leandro? Leonardo, né? Os 2 primeiros vídeos é Leonardo. Isso. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, além dele falar que nós devemos pedir na oração todos os dias por graça da salvação da alma, graça da perseverança final, é que o desejo de não pedir a Deus que não morremos, não, que Deus nos livre da morte repentina. Isso eu achei muito interessante, eu nunca havia parado para analisar, mas isso faz total sentido, porque dá tempo da gente poder nos confessar, dá tempo da gente poder obter os sacramentos antes da partida, entende? Eu achei muito interessante. Um outro ponto foi que você comentou a respeito da Santa Teresa d'Ávila, acho que foi, que ela fala sobre as moradas. Castelo Interior, né? Isso. Eu não me recordo bem, porque como eu vi os vídeos semana passada, eu não me recordo qual foi o ponto, mas eu acredito que eles falaram sobre Santa Catarina de Sena, que eu acho que fala algo parecido, só que ao invés do castelo interior, ela fala de construir uma cela interior. E eu lembrei justamente de uma pegada de Exíquio de Batos, que ele fala mais ou menos a mesma coisa, só que em vez da cela interior, ele fala do monge. E eu achei interessante, eu busquei hoje lá, eu tirei para poder ler aqui, para trazer para vocês aqui, se vocês me permitirem, obviamente, para não estender tanto. Mas ele fala bem assim: tornar monge um homem exterior
é, no limite, coisa fácil, coisa da lei, assumida pela natureza ou pela instituição. Mas tornar duravelmente monge um homem interior implica um estado de graça e de confiança, ou seja, fé, o apelo contínuo a Deus e, antes de tudo, o exercício da real humildade, amplificar em tudo as virtudes do outro e considerar a si mesmo como terra e cinza. Percebe que, veja bem, a colocação dele é exatamente tudo que, que vocês trouxeram para a aula, porque ele coloca ali que todas as práticas, por exemplo, que nós tomamos como a ascese do corpo, as disciplinas, os jejuns, os hábitos, até mesmo monástico, são só questões externas. Isso daí, realmente, com o hábito, nós vamos conquistar. Agora, difícil é a oração interior mesmo do que está sendo tratado, é a ascese do intelecto do coração. Entende? Dentro da filocalia, eles descrevem exatamente essa vigília constante, essa vigília interior como nepsis, né? E essa eu achei interessante exatamente por conta disso. Você começa a meditar sobre esse tipo de relação, e a ideia que ele coloca aqui significa transformar o próprio coração, no caso, em um ato humilde, de confiança em Deus, e veja bem, reconhecendo mais as virtudes do outro do que a sua. É onde que vocês falaram que você para de ficar paradinho lá na janela do castelo, olhando para fora, e começa a trabalhar realmente dentro de si mesmo, né? Abandonando a vaidade. Entende? É o que acho que é o Padre Leonardo que diz, que todo ato de oração tem que começar com a humildade. Não tem como a gente chegar diante de Deus sem a humildade. E a humildade é você reconhecer aquilo que você é diante de Deus, né? Então, começa por aí. Porque se você vai diante de Deus soberbo, igual na parábola que Jesus conta, né? Que foi o publicano e agora quem me lembra? E um religioso, né, o fariseu, se eu não me engano, rezar, e o fariseu dizia: Senhor, obrigado, porque eu jejuo, eu não sou como esses pecadores, né? Eu sempre faço minhas orações, e ele se vangloriando diante de Deus. Né? Jesus disse que o outro só falava: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou um mísero pecador. E batia no peito, né? Por isso que a gente também bate no peito quando fala, né? Na missa. E então, Jesus disse, esse foi para sua casa justificado, enquanto que o outro não. O outro não, porque o outro se quis se vangloriar. E às vezes a gente às vezes não fala para Deus, a gente não fala, mas a gente tem aquele sentimento assim de: nossa, obrigado, Senhor, pelo menos, olha, eu não faço isso que aquela pessoa faz, ai, que vida errada que ela tem. E a gente mal percebe que a gente é tão miserável quanto, né? Porque se a gente não comete o mesmo pecado que a outra pessoa, é porque a graça de Deus foi lá e nos fortaleceu, porque sem a graça de Deus a gente é totalmente miserável, a gente é capaz de cometer qualquer tipo de pecado. Não pensa que você ou eu, a gente olha para as pessoas, né? Eu conheço uma pessoa da minha família que ela tinha uma vida exemplar. E hoje ela está no fundo do poço. Mas para chegar de uma vida exemplar para o fundo do poço, não foi de uma vez. É um abismo chamando outro abismo. É devagarinho que as pessoas vão entrando no pecado. É um pecado chamando o outro, um pecado chamando o outro, até que foi para o fundo do poço. Então a gente acha assim: não, eu jamais faria aquilo que aquela pessoa fez. Né? Eu estou mais perto de Deus. Você faria sim. Se você não vigiar, se você não buscar Deus, se você não buscar a vida de santidade, um abismo vai chamando o outro, um pecado vai te levando a outro. Então, por isso que quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que ter essa questão da humildade. E acho que, para a gente encerrar, né, para não ficar muito prolongado,
Vocês gostariam de comentar algo a respeito da aridez na oração? Vocês já passaram por isso, aquele momento de aridez, que não flui, parece que você está rezando e parece que está pesado, e não sai do lugar, parece que não está tendo frutos visíveis? Alguém já passou por isso? Ou aquele momento que você está cansado, parece que não tem vontade mesmo. Mesmo assim, reza. É algo bem comum, né, na nossa vida de oração. Alguém Eu quer... posso dizer que quase todo dia, quando eu estou rezando o terço. Como assim? Como eu estou indo para o trabalho de moto ainda, assim, eu entendo, é bem justificado, mas eu não queria dar uma justificativa para um erro, é claro, né? Como eu estou indo para o trabalho de moto, eu tenho que dobrar ainda mais a atenção. Como eu falei até mesmo na mensagem, quando eu me vejo, já estou na 10ª Ave Maria, só que a meditação do mistério já passou, já não, já acabou, já passou o tempo. Eu acho que comigo é quase sempre. Isso não é nem bom de falar, é claro. Mas o lado bom, Raniel, que a gente já comentou em outras aulas, né? Quando a gente falou sobre fé, esperança e caridade, e a gente disse que a fé, ela está ligada à confiança e à fidelidade, né? Então, a fidelidade na oração, mesmo em momentos de aridez, ela tem muito valor diante de Deus. É claro que, se você quiser avançar um pouco mais na sua vida de oração, né, você tem que fazer aquilo que Jesus falou, que é o que o Santos traduziu, como o Nike diz, como castelo interior, como cadeia, né, interior, que é você se fechar no seu quarto e ter pelo menos alguns minutos ali que você não vai ter uma distração externa, que você possa acalmar a sua mente e se conectar com Deus, né? Começa um pouco, ou antes de dormir, ou quando acorda, ou durante o dia, um momento que você achar que é melhor para você. Ou às vezes as pessoas chegam na igreja um pouco antes, né? E conseguem ter aquele momento ali antes da missa para poder ter essa conexão com Deus. Isso é muito importante. Mas todo nosso tipo de oração, ela tem valor. Principalmente quando a gente não quer rezar. Porque quando a gente quer rezar, é fácil. Que esforço tem? Quando Deus dá aquelas consolações, né? Quando Ele nos convida, é fácil. Agora, quando a gente está nessa secura, nessa aridez, é aí que é provada a nossa fidelidade. Pode falar. Santa Teresa Ávila conta que ela era uma santa mística, né? Uma santa espanhola mística, e ela tem algumas interlocuções com o próprio Cristo, né? Aparecia para ela. E ela estava lá num dia dessa aridez, porque os religiosos não são como nós, né? Eles têm momentos corretos para fazer oração. Quando acorda, durante a refeição, 5, 6 vezes por dia, você tem que fazer com a capela, fase terço. Então, é uma vida intensa de oração. E ela, um dia, estava lá fazendo oração, a oração obrigatória, né? Com as outras irmãs na capela, e ela estava nesse estado. Ela estava assim, rezando mecanicamente quase. E ela lutando para ficar ali, porque a cabeça dela ia para fora. Então, e depois Deus aparece, né, o Cristo aparece para ela, uma visão, e ela pede desculpa. E ele fala: não, não. Aquele momento em que você estava lutando contra a sua distração e mesmo assim persistiu, é o momento que tem mais valor para nós, para mim, né? Ele falou para o Cristo, né? Em pessoa falou Foi o para dia ela. que ela contou os tijolos. Isso, ela estava distraída. Ela falou para as irmãs assim: bate na porta quando completar 1 hora, que ela tinha 1 hora de oração. E ela não tinha vontade de rezar, né? Mas ela começou a contar os tijolinhos, né? Um por um. Deu 1 hora, ela terminou de contar os tijolos. Mas não desistiu. Não desistiu. Aí ela perguntou: Senhor, qual foi o dia que eu te fiz mais feliz? E aí ele responde, né, dizendo: aquele dia que você não quis rezar, e você, mesmo assim, você esteve comigo, porque o Santíssimo estava ali, né, exposto, e mesmo assim você me fez companhia, mesmo sem vontade. E é muito bonito isso, né? Essa é a gente disponibilizar um determinado tempo para Deus, mesmo que nada aconteça. Aquele tempo está sendo gasto, dedicado só para Deus, né? E numa eventual aridez,
como Santa Teresa, ela não saiu de lá. Aquela hora é de Deus. Com eu rezando ou não, aquela hora é de Deus. Então, eu vou ficar aqui com ele. Então, nessa série, o Padre Paulo também comenta essa passagem. Fala, Nike. Eu só conheço um tipo de pessoa, aquele que um dia fez violência para rezar. Quem é que disse isso aí no vídeo? Padre Paulo Ricardo. É exatamente isso daí. Vai ter momentos que você não está afim, não. Parece que a reza não surte efeito, parece que você não sente nada. Ou às vezes você está apegado em determinado desejo, ou às vezes você é apegado em circunstâncias que você passou em determinado momento, numa oração, que você sentiu algo muito bom, mas aí depois você não sentiu mais, e aí você fica com aquilo apegado em determinado sentimento. Exato. E não adianta, tem que continuar, é a persistência do negócio. Eu achei interessante essa pegada do Padre Paulo Ricardo, né? Exato. Porque começa com violência, né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente já falou sobre isso aqui, e o Padre Paulo explica nessa série dessas meditações, reações fisiológicas do corpo, elas não são a graça, a bênção, e elas não são os frutos da oração que a gente deve focar. Isso é uma reação corporal, um arrepio, um calor. Isso não muda nada, né, na nossa relação com Deus. E se a gente vicia em sentimentos, quando o sentimento não está lá, a gente acha que não rezou, ou Deus não está me escutando, Deus está longe. Deus não está me escutando. Então, a gente, com o tempo, começa a aprender a separar algumas coisas. Tem dia que vai ter, tem dia que não vai ter, tem gente que sente cheiro de rosas, tem gente que... Enfim, são as mais diversas reações, ele explica bastante, mas muito bom lembrar, Nike. Mais alguém? Quer fazer algum comentário? Só para não deixar a Ricelli sem resposta, eu fui ali em cima rapidinho e peguei um rosário e um terço, Ricelli, bem rapidamente. Como o Marcelo disse, o rosário foi sugerido, né, como uma forma para converter um determinado povo. O rosário, inicialmente, ele tinha 150 ave-marias, tá? Que é o mesmo número de salmos do saltério. A população não, sempre foi, né? E ainda é, de uma certa forma, bastante analfabeta, com poucos recursos para ter um saltério em mãos e fazer essas orações que são complicadas. Você precisa despender atenção para estar lendo isso, né? Que dificilmente você vai decorar os 150 salmos, poucas pessoas fazem. Então, essas pequenas orações Pai Nosso e Ave Marias colocadas dessa forma, elas serviam meio que de uma forma de popularizar, né, esse momento de oração, para que se fizesse substituísse a oração do saltério, né? Então, aqui tem um rosário, né? O rosário, até 2002, ele tinha 150 Ave-Marias, divididos em 3 mistérios, né? E são os mistérios que a gente medita, que a gente contempla enquanto a gente está rezando essas Ave-Marias, e esses Pai Nossos. Os mistérios gozosos, que são da infância de Jesus, os gloriosos, os dolorosos, que são da paixão de Jesus, e os gloriosos, que são da ressurreição, né? Da glória de Jesus e de Nossa Senhora também, né? Mas o foco é Jesus. Em 2002, o João Paulo II
sugeriu que a gente adicionasse mais 50 e que nós tivéssemos, então, os mistérios luminosos que contam sobre a vida pública de Jesus entre a infância e a paixão. Então, agora, esse rosário que eu tenho aqui na mão é de 200 Ave-Marias, não é de 150, já é de 200. E por que a gente chama terço? Porque antes do rosário receber o quarto mistério, os mistérios luminosos, tinha 150, eles dividiram em 3. Então, é um terço, são 50 Ave-Marias. É por isso que a gente chama de terço. É literalmente um terço do rosário, né? É uma fração, é um terço do rosário. Então, a gente vai separar mistério por mistério e a gente reza um tercinho. O Frei Gilson, ele reza o rosário. Ele leva 2 horas rezando o rosário, com as meditações, com a palavra e com algumas músicas no meio. Então, quando o Frei Gilson faz toda aquela oração de madrugada, né, às 4 da manhã, e para a gente é fácil acompanhar aqui, às 8, é o rosário inteiro que ele está rezando. Tá? Então, essa praticamente é a diferença entre terço e rosário. Ficou mais alguma pergunta que você tinha feito no começo? Eu tinha perguntado da novena. A novena... A gente eu vou separar certinho um vídeo só do rosário, da novena, certinho para a gente poder discutir assim mais detalhado, sabe? Para não ficar faltando informação, né? Mas é muito bom, é bom saber as diferenças, né, de cada uma, para que a gente possa colher melhor os frutos ao fazer, né, ao rezar. Ok, agradeço. Obrigada. Ô, Cláudio, eu ando com esse aqui no bolso, ó. Esse aqui é de São Bento. Muito. Eu tenho desse também no carro. Esse aqui vai sempre no bolso. A gente pode perceber nas aparições de Nossa Senhora, e agora a gente vai comemorar, né, Nossa Senhora de Fátima, né, dia 13 de maio, né, o dia exatamente, mas a gente sempre pode perceber que o rosário está associado à batalha espiritual, à conversão, a algo que está difícil, né, que o inimigo está barrando ali e que precisa de um auxílio. Então, que nem de São Domingos, ele precisava de um auxílio de conversão. Então, Nossa Senhora dá o rosário para ele. Em Fátima, Nossa Senhora pede que reze, né, pelos pecadores, né, por causa da guerra, muitas pessoas morrendo e indo para o inferno, né. Também tinha a questão das maldades da Rússia, né, o marxismo cultural, o comunismo que estava invadindo o mundo. O Padre Pio chamava o rosário de minha arma. Então, a gente vê que o rosário é algo muito poderoso, assim, quando a gente reza, né, todos os dias ali, a gente às vezes não percebe o efeito no nosso mundo físico, mas no mundo espiritual tem um grande efeito. Então, assim, quando eu tenho o hábito de quando eu vou rezar o rosário, todo mundo tem que colocar suas intenções no início que vai rezar. Então, qual a intenção que você está rezando? Eu estou rezando eu sempre coloco uma alma do purgatório e sempre os meus rosários eu uso para conversão. Então, eu sempre cito o nome de pessoas, né, que estão afastadas de Deus para que venham se converter, ou no mundo em geral. Mas é uma arma de guerra, de batalha contra o demônio. Tanto é que, olha só o que fez o rosário do Frei Gilson no Brasil. Quantas pessoas se despertaram para a fé, quantas pessoas, até evangélicos, eu vi acompanhando o rosário da madrugada, as pessoas acordando de madrugada. E agora, né, não sei se vocês estão acompanhando, o Frei Gilson está recebendo muita retaliação de pessoas, né, famosas, estão querendo processar ele por alguma fala ou outra. Então, você vê que o inimigo não está muito feliz com isso, né? Ele se levanta para parar, mas nós temos, né, Nossa Senhora, Jesus Cristo, os anjos, São Arcanjo Miguel conosco. Então, essa é a importância do rosário, né? A gente deveria rezar pelo menos o terço, né, como o Cláudio explicou, pelo menos uma fração do rosário, né, que é o terço, todos os dias. Daiane, só para ilustrar esse incômodo gerado pelo terço, né, com relação ao nosso inimigo, né, há um padre exorcista português, um exorcista bem famoso, né, padre Lara Rezende, o nome dele,
E ele narra, na experiência exorcística dele, no exercício, né, dele, que o que mais é eficaz como medida auxiliar, porque o exorcismo é feito só pelo padre, né, só o padre que tem esse poder exorcístico. Ele tem um mandato feito pelo bispo para ele fazer esse tipo de magistério, de prática, né? É uma prática exclusiva de um padre numa diocese. E as pessoas que o ajudam, né? Ele tem uma série de pessoas que ajudam, porque normalmente a pessoa, quando é muito, muito violenta essa manifestação demoníaca na pessoa, essa possessão, às vezes a pessoa se debate, as pessoas quebram coisas, tudo, né? E ele diz que o que mais ajuda no processo, a oração, é as pessoas fazerem o rosário no mesmo tempo que ele está fazendo os métodos exorcísticos, né? Porque é uma fórmula, né? Em latim, que é feita. E o que mais ajuda, ele sempre diz que o demônio detesta quando começa a rezar o rosário. Detesta. Não suporta. De tudo, ele não suporta. É onde ele se debate mais. Então, funciona. Com certeza. Se não funcionasse, o inimigo não estava se levantando tanto contra, né? Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário? A gente vai ter bastante oportunidade para falar sobre oração, então a gente continua na semana que vem. Uhum. Ok. Vamos fazer uma oraçãozinha para terminar? Alguém se prontifica, por favor? Já falando em terço, poderia fazer o final do terço, que é a Salve Rainha, porém com a introdução? Pode sim. Pode ser, Ranier, Então, pode começar. infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, saudai-nos de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos, uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, filha de doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando pelos de lágrimas. E, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos, A nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das Das promessas de promessas Cristo. de Cristo. Amém. 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 Muito bom. Então, nós estivemos reunidos, vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Até mais. Obrigado. Até mais, gente. Obrigada, hein? Até mais. Tarde. Aqui e gravar.